não. A gente ainda está nesse processo de aula online, né? Por conta da pandemia que está aí a todo vapor, né? Parece que essa onda agora está vindo bem pior do que a outra, né? Eu estava vendo a média de mortes nas últimas 24 horas foi a maior de todo o processo da pandemia aqui no Brasil. Então, isso requer um cuidado muito grande, uma responsabilidade muito grande, principalmente de nós também, enquanto pessoas, enquanto sociedade, precisamos de ter bastante cuidado para que essa doença comece a ter um freio, né? E enquanto não tiver vacina para todas as pessoas, é difícil de você permitir uma vida social normal, porque seria você apostar na morte das pessoas, na doença e na morte das pessoas, né? É muito complicado. Então, a gente vai continuar nesse estilo de aula, estamos inovando e acrescentando a aula síncrona, que no ano passado a gente praticamente não teve esse tipo de aula, foram muito poucas, e nesse momento a gente vai intensificar mais, né? E eu creio que também vai melhorar um pouco mais quando a gente conseguir se adaptar. Agora, no início, ainda é um desafio, mas que a gente vai se adaptando nessas questões, né? Então, sejam todos bem-vindos. Nós vamos trabalhar a sociologia, né? Eu vou aqui. Eu Olá, vocês. Eu queria saber se vocês estão vendo a tela. Oi, vocês estão vendo a tela, pessoal? Sim. Ah, ok, obrigado. Gente, nós vamos trabalhar sobre cultura, né? E um pouquinho sobre os diferentes significados. Eu quero dizer para vocês o seguinte: a aula de hoje é um pouco uma aula introdutória. Nós não podemos nem considerar que seja uma aula já diretamente no conteúdo. É sobre o conteúdo, né? E aí a gente vai ter um pouquinho essa aula introdutória. Esse assunto, esse tema está no capítulo 3 de Sociologia, né? Do livro de Sociologia. Lembrando a vocês que a partir da próxima aula, nós vamos ter que estar com os livros também em mãos para poder consultar alguma coisa, tá bom? Então, hoje nós vamos iniciar, mas vamos iniciar só fazendo uma introdução no que se refere a esse conteúdo, tá bom? O termo cultura, ele é utilizado com diferentes significados, né? No senso comum, ou seja, no nosso meio, na maneira que nós pensamos no dia a dia, a gente encontra o uso do termo como sinônimo de educação, né? Ou seja, quando se fala em cultura, também se fala na maneira que um povo é educado, que um povo é formado, né? Então, a cultura está intimamente ligado com a forma em que as pessoas se educam, ou seja, em que as famílias educam os seus pares, né? Digamos o seguinte, eu creio que vocês já perceberam que, por exemplo, cada distrito aqui em Solonópolis tem uma peculiaridade, né? Se você for a São José, quem conhece o pessoal de São José, todo mundo em São José usa essa expressão, mais véi. Ou seja, é algo que faz parte da cultura do pessoal daquele distrito, não sabe? Então, a meninada vai nascendo, vai escutando os pais dizerem, vai escutando os tios, os avós, o pessoal da comunidade,
usar essa expressão e automaticamente também vai incutindo e vai usando essa expressão durante toda a sua vida. Então, isso é uma forma de educar, isso é cultura, né? Faz parte da cultura do pessoal de São José utilizarem essa frase mais velho, né? Mais velho, não é nem mais não, é mais velho, né? Então faz parte da cultura deles, ok? Nessa acepção, a cultura tem sido motivo para discriminação, pois pessoas e grupos sociais são julgados de forma positiva ou negativa com base em seu grau de escolaridade ou em sua identificação com a cultura urbana dominante. Ou seja, muitas pessoas, às vezes, e muitos grupos sociais e muitas comunidades sofrem, muitas vezes, discriminações por conta da maneira como eles, né? Eu já tenho visto, por exemplo, pessoas dizer, povo besta, usar essa expressão mais velha. Besta por quê? Né? Em que isso fere, em que isso atinge, né, a vida das outras pessoas. Então, é necessário que tenhamos cuidado para não discriminarmos as pessoas, porque elas têm um estilo de vida diferente. Todos nós temos um estilo de vida diferente. Quem quer que nós tenhamos uma vida igual, né, é a sociedade de consumo que fica direto impondo a gente que todo mundo tem que usar determinada marca, todo mundo tem que comprar determinada marca. Então, é só essa sociedade de consumo que utiliza essas questões. Mas dentro da vida normal, dentro da vida reflexiva, cada um precisa de ser respeitado na sua maneira de ser. Né? Ou se faz isso, ou então não temos uma sociedade que se aproxime da igualdade. Né? Quando falamos em igualdade social, não estamos falando apenas em questões financeiras, não. A questão financeira é apenas um detalhe. Falamos também na questão do respeito aos costumes, dos respeitos à maneira como as pessoas vivem e convivem. A maneira como cada comunidade, como cada município, como cada estado, cada país vive e convive em sociedade, em seus lugares, em seus respectivos lugares. Nas ciências sociais, em especial na antropologia, entende-se por cultura o conjunto de práticas, saberes, valores e normas construídos nas interações sociais ocorridas em cada grupo humano em determinado tempo histórico. Vamos agora ver um pouquinho aqui da antropologia evolucionista, a crítica ao evolucionismo cultural, diferentes correntes teóricas, né? Primeiro, os primeiros estudos sobre essa questão dessa cultura, sobre a questão da antropologia, eles partiram de uma perspectiva evolucionista, ou seja, partiram do princípio de que a gente evolui, né, dentro do processo cultural, segundo a qual haveria uma escala pré-determinada de evolução das culturas, como de todas estivessem que passar pelos mesmos estágios rumo à civilização. E aí vem algumas críticas a essa questão desse evolucionismo. Primeiro, o culturalismo, o particularismo histórico, defende que cada cultura tem uma história particular, não determinada. Portanto, para compreendermos uma cultura, é preciso reconstruir a sua história. Né? Ou seja, nós só vamos, segundo esse pensamento, nós só vamos realmente compreender uma cultura no momento em que a gente faz a reconstrução da história daquele povo. Um exemplo sobre isso, digamos que eu preciso de chegar em São José e procurar descobrir, né, todo o processo histórico do distrito
para saber por que eles utilizam essa frase. Entenderam? Depois, ponto 2. De acordo com a análise funcionalista, as culturas podem assumir diferentes formas que são explicadas pelas instituições sociais necessárias, né, à conservação da dinâmica social. Para o estruturalismo, o estudo da cultura deve buscar explicar os modelos inconscientes, as estruturas tais como a linguagem e as regras de parentesco, né? Então, elas determinam os parâmetros pelos quais os indivíduos e grupos explicam a si e ao mundo, né? Vamos ver um pouquinho sobre o que é etnocentrismo e relativismo cultural. Gente, a gente está caminhando um pouco, porque isso aqui, como eu disse para vocês, é só uma questão introdutória. Para quando a gente entrar como é que se diz, no conteúdo do livro, vocês conseguem. Opa, o Erivaldo falou sobre isso, né? Ah, tá aqui, estou lendo o conteúdo, estou fazendo atividade de conteúdo. Ah, poxa, na primeira aula, a gente escutou isso daqui. Então, para que vocês possam se familiarizar com o conteúdo do livro, tá bom? É o etnocentrismo e relativismo cultural, né? O contato entre diferentes culturas leva a processo de estranhamento, né? O que é isso? O que é isso, estranhar? Né? Ou seja, leva a um processo de, poxa, esse pessoal age dessa maneira, né? Isso é uma maneira de estranhar. Você questionar assim, de repente, poxa, né? Fulano, por que será que fulano age dessa maneira? Né? O que tem na cultura dele que faz com que ele possa agir dessa maneira? Né? Depois, quando o estranhamento em relação ao diferente se transforma em repúdio ou na afirmação da própria cultura como superior, estamos diante de um comportamento etnocêntrico. Ou seja, o etnocentrismo, né, é uma supervalorização da minha cultura e uma desqualificação da cultura do outro. Né? Então, eu estou centralizando a minha raça, o meu grupo. Né? Estou achando que só ele é o que tem valor. Isso aconteceu muito na época do nazismo, né? Quando diziam que só os alemães, né, eram os perfeitos, né? Era o povo puro, a raça pura. Então, e aquilo dali era etnocentrismo, sim. Não havia respeito aos outros, não havia respeito às outras culturas, não havia respeito às outras histórias, né, aos outros povos. Né? O etnocentrismo é uma forma de preconceito que pode gerar graves conflitos, como ataques a imigrantes estrangeiros ou a membros da mesma sociedade, que possuam práticas culturais diferentes. Né? Um pouquinho, eu diria que o etnocentrismo é um do ápice, ou seja, do topo da ignorância. Né? O etnocêntrico, ele é digamos que, um, um preconceituoso de carteirinha, né? Um ignorante de carteirinha, um estúpido de carteirinha, né? Porque ele só acha que só ele, ou só o grupo dele, é o que é importante, é o que vale a pena levar em conta. Né? Relativismo cultural, né? A postura contrária ao etnocentrismo que procura reconhecer a diversidade cultural como positiva, né? Então, aqui quando se fala em relativismo cultural, de certa forma, uma aceitação, as pessoas que relativizam a cultura, elas têm uma aceitação das outras pessoas como elas realmente são. Então, ideologia, né, e diferentes significados. Ideologia, ou seja, convicções
São convicções filosóficas, religiosas ou políticas que dão embasamento a nossos pensamentos e atitudes. Gente, isso é uma questão que tem sido muito debatido ultimamente, né? A gente tem acontecido um desrespeito às questões ideológicas, assim, de meter medo, né? Há um confronto. A gente pode pensar isso com todo respeito a quem pensa diferente, mas a gente pode ver isso atualmente, né? Você faz parte de uma, principalmente a nível nacional, né? Acontece a nível municipal também, mas a nível nacional, né? Então você pensa diferente. Então, se você pensa diferente, é porque você é de esquerda, é porque você é revolucionário, é porque, ou seja, você precisa de combinar com tudo o que o sistema lhe impõe, seja bom, seja ruim. Se você não combinar, então você é taxado, né, não faz parte do grupo, não faz parte da sociedade. Você é taxado de revolucionário, você é taxado de esquerdista e por aí vai, né? Então, temos que ter muito cuidado em relação a isso, né? Porque enquanto existir esse tipo de discordância dentro da sociedade, então automaticamente nós temos uma sociedade conflituosa, mesmo que não seja conflito armado, propriamente dito, mas conflito de sempre um grupo está querendo negar outro. E às vezes também a esquerda, aqueles que têm uma ideologia de esquerda, às vezes exageram também, sabe? Então fica sempre uma ideologia querendo eliminar a outra, ao invés de tentar partir para o debate, né, que fosse um confronto pelo debate, pelas questões filosóficas, sociológicas, que aí levaria ao crescimento, fica na base da acusação mútua, o que não leva a nada, né? A ideologia como visão, a ideologia como falsa consciência, né, para Karl Marx, ideologia é o conjunto de representações falsas e invertidas da realidade social, que garantem a conformidade da classe trabalhadora aos valores, né, estabelecidos pela classe dominante, né? Então, que possamos aprofundar os nossos estudos, que possamos pesquisar para que não passemos e não sejamos ignorantes e estúpidos ao ponto de desrespeitar. Uma coisa é você questionar a cultura do outro. Isso aí você tem todo o direito. Outra coisa é você desrespeitar a cultura do outro, menosprezar, diminuir, né? Ou seja, inferiorizar a cultura alheia. De acordo com a perspectiva de Gramsci, é possível pensar em diferentes ideologias disputando hegemonia em uma sociedade, já que a classe dominada também seria capaz de criar sua própria visão de mundo, não apenas reproduzindo as ideologias dominantes, como pensou Marx. E aí vamos agora para ver um pouquinho as diferentes faces da cultura, né? Primeiro, nós temos a cultura popular, que o que é a cultura popular? É um conjunto de manifestações que tem origem nas classes dominadas ou populares, por isso é que é considerada popular, né? É o saber não institucionalizado ou não dominante de determinada sociedade. Edivaldo, o que é cultura popular? Cultura popular é a maneira de vida do povão, né? Aquilo que o povão manifesta, né? Aqui nós não temos muito, não, mas tem, por exemplo, em anos que não tem pandemia, está se aproximando o período dos caretas, né? O Judas é uma expressão da cultura popular, né? E é uma expressão até que, por exemplo, enforcar o Judas, de certa forma, né, enforcar o sistema que nos enforca no dia a dia.
né? Se a gente for analisar psicologicamente, é isso, né? Quando você diz que vamos matar o Judas enforcado, o Judas é o quê? É o dominante que nos controla, né? Então, é uma maneira de da cultura popular se sobrepor, né? Mas a cultura popular é isso, é aquilo que se manifesta no nosso dia a dia. A quadrilha de São João é uma manifestação da cultura popular, as festas de padroeiros é uma manifestação da cultura popular via religião, né? E por aí vai, né? Aí vem o cultura erudita, são práticas e valores que tiveram origem nas classes dominantes, né? É o saber institucionalizado, apresentado como produção e visão do mundo das elites, que procura se consolidar com base na oposição ao popular, né? Ou seja, o erudito ele se opõe ao popular, é aquilo que nós chamamos de clássico, né? Vixe, fulano é muito clássico. Por que fulano é clássico? Porque chega, se senta muito bem, né? Sabe pegar num copo para tomar uma bebida ou tomar uma água, sabe sentar a uma mesa para poder pegar o garfo e a faca. Então, isso nós chamamos de pessoas clássicas, né? E mesmo que seja, como se diz a história, que por dentro seja um pouco não muito bom, mas aparenta, né? Aí vem cultura de massa, que é produzido pelos meios de comunicação e destinada às massas urbanas, né? Caracteriza-se por ser hegemônia e vinculada a interesses comerciais. O que é um exemplo de cultura de massa agora, é, digamos que colocado pelos meios de comunicação? BBB 21, né? Pessoal, mesmo tendo acontecido uma baixa, né, na popularidade do BBB, mas mesmo assim ainda continua sendo assuntos para muitos e muitos, né, grupos, né? Então, isso faz parte da cultura popular. E depois vem a questão da indústria cultural, né, que é o conjunto de empresas ligadas aos veículos de comunicação, como rádio, TV, internet, controladas pela classe dominante, que, ao criar produtos de massa, promovem a planificação e mercantilização da cultura, segundo os filósofos alemão, né, Adorno e Max Horkheim, né? Então, essa faz parte da indústria cultural, né? É, que também é um estilo de dominação, de controle das manifestações culturais, aproveitadas para interesses particulares. E aqui vamos ver um pouquinho sobre a internet e a cultura, né, cultural, a internet, indústria cultural, liberdade e controle, né? A internet garante maior liberdade para divulgação e acesso a bens culturais produzidos à margem da grande mídia, sendo um meio propício para o fortalecimento de ideais democráticos. Nós sabemos que mesmo com as questões negativas que há no processo da internet, mas também há questões positivas e uma delas é exatamente isso, que você pode, por menor que seja um grupo, você pode divulgar o seu estilo cultural, a sua vida, através da internet, né? Você tem espaço para isso. Espaço que antes você não tinha em outros, como é que se diz? Em jornais, né? E, e TVs e por aí vai, né? Revistas, você não tinha esse espaço. Bom, gente, nós estamos aqui, ainda temos algumas coisas para ver, mas vamos começar a fazer o encerramento da aula, porque a gente já está se aproximando, né? Já são 8h26, a minha hora é até 8h30. Como eu disse a vocês, logo depois da minha aula, vocês vão permanecer. Acho que vocês vão. Espera aí um pouquinho que eu vou tentar me situar aqui, viu? Só aguarde só um pouquinho.
Bom, enquanto a gente tem, enquanto eu tenho aqui uma resposta, ou não tenho, né, vamos ver aqui, eu queria apenas que vocês anotassem aí duas perguntinhas para que a gente pudesse, depois vocês pudessem me enviar essas perguntinhas, né? É, o que você, ou seja, quais são as manifestações culturais de Solonópole, as principais manifestações culturais de Solonópole, ou seja, quais são as principais manifestações culturais de Solonópole e com quais dessas manifestações você se identifica mais? E com quais dessas manifestações você se identifica mais? Ou seja, você gosta mais, você se sente melhor participando dela. Tá bom? Então, são essas duas questões, e aí vocês podem responder, são questões até pessoal, vocês podem responder e me mandam mandam no meu privado. Tá bom? Arivaldo, Oi. eu me perdi aqui, culturais, manifestações culturais de Solonópole. Quais são as principais manifestações culturais de Solonópole, Isso. né? E com quais dessas manifestações ou com qual você se identifica mais? Doutor? Pronto. Bom, eu estou tentando falar aqui com o Denis, mas eu acho que vocês têm que aguardar ele mandar um link para vocês, porque eu acho que. Aguarde só um pouquinho. Eita. Pessoal, não saia, né? Vocês, porque a aula vai continuar com o Denison, viu? Ele vai já entrar aqui. Ou então vai mandar algum link para vocês, viu? Eu vou ter que sair para poder criar outra sala. Bom dia, pessoal. Estou chegando para a aula de Sociologia, turma do segundo ano.
Cara, eu acho que é melhor sair e fazer outro link e mandar para os meninos. Porque está acontecendo o que aconteceu na minha, com um deles. É o jeito.